Bom, hoje estamos entrevistando os dois diretores no Coração do Mundo. Podem, se por favor, só se apresentar rapidamente para eu fazer depois do BG. Eu sou Maurílio Martins, diretor e roteirista. Gabriel Martins, diretor e roteirista. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi a escolha da trilha. Geralmente em filme você espera aquela trilha mais orquestrada, mais branca, e vocês realmente escolheram músicas de verdade. Isso foi do roteiro mesmo? Vocês já tinham isso em mente? Dessas escolhas, dessas músicas? Tinham músicas que desde o roteiro a gente já queria, como Mordida de Amor, né? Já era uma ideia desde o roteiro inicial. Muitas coisas que foram surgindo no processo de filmagem, já a própria música que abre, que é o Texas, Sim. Antes de filmar a gente também já pensava que essa música era muito simbólica, tanto que o autor, o MC Papo, atuou no filme, né? Também fez uma pontinha. E tem uma trilha sonora original do filme, né? Que é uma trilha sonora que mistura sintetizadora, instrumentos de sopro, a guitarra, que era uma que a gente apelidou carinhosamente de uma trilha meio western anos 80, high-tech, assim. Pior que você explicando, já sei até, não lembrei de qual é. Que em alguns momentos a gente fez trilhas temas para os personagens, né? E eu acho que vem muito também desse caldeirão de referências que eu e o Gabriel, de coisas que a gente gosta, então acabou que isso se imprimiu nas escolhas das músicas e no pensamento de como que seria essa trilha, né? A gente chamou o Kim Gomes, que está fazendo aniversário hoje, inclusive, o Ebert e o Robert, eles têm uma banda que a gente gosta muito. Então foi uma escolha natural na composição dessa trilha, e tanto que o trabalho deles resultou na criação de uma nova banda, que o Gabriel foi acrescido a ela, e que se chama Diplomatas. E uma outra coisa, como eu dava percebendo no cartaz, tem muitos personagens, é um filme que tem muita coisa acontecendo. Como é que foi balancear tudo isso e cada personagem ter o seu momento, agregar alguma coisa pra trama? Acho que assim, a gente gosta muito de todos eles, né? A gente tem uma relação que cada um nos interessa de formas diferentes, então a cada novo momento, a cada cena, era a possibilidade também da gente explorar elementos diferentes daquele espaço e personalidades diferentes, tanto pelo que os personagens eram, mas também por quem estava interpretando, né? Porque a gente está fazendo 10 anos de produtor esse ano e a gente fez muitos filmes com várias pessoas. Então era quase um desejo de colocar o máximo possível dessas pessoas que a gente gosta muito num filme. Então cada novo personagem era uma nova aventura, assim, uma nova diversão até, assim, de certa forma. E isso na montagem foi talvez mais desafiador, até mais do que no roteiro, eu diria, né? Que a gente rodou muita coisa, a gente filmou muito e depois achar esse equilíbrio foi um processo difícil. A montagem durou inclusive mais de um ano, né? Que a gente queria ter muito cuidado para poder se dar conta desses personagens. A gente até fez um processo interessante na montagem, que é pensar um pouco a trajetória de cada um, e a gente entender, inclusive, esses pequenos grupos que se formavam, qual que era o propósito desses grupos, para onde esses grupos estavam caminhando. Então a gente teve que realmente fazer um estudo a partir desse bruto para entender como conseguir equilibrar isso. Então vocês consideram que no Coração do Mundo o principal desafio foi montar a narrativa, porque era muita gente, muitas histórias para serem contadas em um filme só. Foi tanto que esse processo ele foi demorado. O Gabriel e eu montamos o filme. Então quando nós apresentamos um corte, que era um corte de 2h30, né? Que obviamente tinham mais nuances, até alguns personagens que aparecem meio rapidamente no filme, como o Alcides. Sim. Eles tinham mais coisas, tinham cenas incríveis, tivemos inclusive derrubar cenas maravilhosas, incrivelmente bem filmadas, engraçadíssimas por conta disso, né, para que ficasse coeso e que o filme tivesse um dinamismo. E foi fundamental o papel do Guto, né? Ele entra na parte final da montagem e ele vem ali como uma pessoa do corte, porque ele não tinha um envolvimento prévio com o filme, então
funcionou muito bem a entrada dele, mas eu acho que foi o grande desafio foi esse, balancear todas essas pessoas, essas vivências todas coexistirem dentro de uma narrativa. E uma coisa que deu pra perceber também vendo o filme foi a diversidade de personagens, não no sentido de você ter pessoas diferentes, você ter também biotipos diferentes. Isso era uma ideia de roteiro, você ter gente mais gordinha, mais magra, mais alta, você ter essa gama de pessoas totalmente diferentes. Muitas pessoas já como o filme é baseado em 2 curtas, né? Contagem e o Dona Sônia pediu uma arma pro seu vizinho Alcides. Então, a grande maioria dos atores e atrizes que fizeram esses filmes voltaram, então já existia ali por si só uma diversidade que já nasceu dos outros projetos. E quando a gente foi trazer, eu acho que foi um processo tão natural dessas pessoas que a gente chamou virem que elas não foram chamadas especificamente por essas questões, né? Eram pessoas que a gente gostava muito delas, que a gente admirava muito o trabalho, mas felizmente também essa paisagem fica mais diversa, que é um reflexo de como é o próprio lugar onde o filme se passa, né? Que tem pessoas muito diferentes, assim. Então, na verdade, não diria que isso foi um projeto muito consciente, mas acho que foi uma coisa natural do nosso olhar, que a gente gosta de ter pessoas diferentes em um mesmo elenco, assim. Então, talvez naturalmente, inconscientemente, a gente já foi buscando um pouco isso, né? E claro que vendo o filme, a expressão no coração do mundo fica super claro, mas de onde veio a ideia da expressão no coração do mundo? O Léo Pirata, que ele faz o Marcos, no Contagem, que é o curta que Gabriel e eu dirigimos em 2010, tem uma cena em que ele improvisa e aí ele leva para o discurso do personagem, né? E ele fala com o Marcos fala com a Ana numa cena muito bonita, que ele vai levá-la para o coração do mundo. Depois nós conversamos com ele falou que isso vinha de um funk proibidão dali dos primórdios, né? Da venda de CDs do funk proibidão. Ele falou pra gente que no funk falava, né, que o coração do mundo era um lugar que a gente queria pisar. E isso bateu muito forte na gente a expressão, né, a poética do nome mesmo, do coração do mundo. E, então, quando o projeto surge em 2012, ele já surge atrelado a esse nome. Até eu acho que o nome surge até primeiro do que qualquer coisa, né? Tipo, vamos fazer um longa que se chama No Coração do Mundo. Impressão. E aí o resto, tudo vai surgindo a partir disso, né? O título vem antes de tudo, assim. A Grace falou um negócio lindo numa entrevista ontem, né? Sobre o quão poético é o nome, ainda que seja atrelado a uma dureza na vida, a uma vida em certo ponto mais sofrida. Mas como é bonito isso, né? Porque é esse lugar que a pessoa quer estar. Não, eu fiquei vendo o filme, me deu justamente essa sensação, assistindo ele, que parece que isso veio daí, e aí vocês foram desenvolvendo a partir de um nome. Deu essa sensação. Aproveitando que você falou da Grace, e lendo sobre o filme, entendendo sobre ele, e pra mim, ela tem a principal transformação no filme. Isso foi proposital? Foi pensado que ela tivesse o papel nesse filme? Que ela fosse o grande transformador da história? Eu falo uma parte, você fala outra. Porque essa personagem, quando ela surge porque ela não vem do curta, né? Sim. É uma personagem nova. E aí, esse personagem, e aí na mudança do gênero mesmo, esse personagem, quando ele surgiu, ele sempre teve no roteiro esse papel de catalisador das coisas e de uma figura que era extremamente segura de si, ou pelo menos aparentemente segura de si, e que conduzia a trama. E ele tinha uma coisa de um certo magnetismo que o personagem do Marcos ficava fascinado com ele. Então isso, desde quando eu e Gabriel começamos a escrever esse personagem, ele surgiu dessa forma. A grande mudança é que era um homem. O personagem chamava Amarildo. E quando a gente vai no processo do roteiro, ele começa a ser escrito em 2012. Quando a gente chega no roteiro em 2015 para 2016, é que há
a mudança e cai o Amarildo, surge a Selma com as mesmas características de hipnose, de brilho, de força, de condução. E a gente tem a sorte, cai no nosso colo, né, coisas do universo, a Grace. Aí eu acho que isso explode, né? Se você tem uma personagem que já foi pensada de uma forma e você consegue atrelar essa personagem a talvez uma das maiores atrizes do Brasil hoje, né? Grace facilmente está entre as grandes atrizes vivas no Brasil. Aí você tem essa personagem que, com esse brilho, com essa força toda. E eu acho que o filme sendo lançado atualmente, já existe ou está se criando uma certa mítica em torno da Grace também, né? Enquanto personagem, enquanto atriz que escreve e atua em monólogos, né? Então ela tem esse centro, assim, né? Não à toa tá no meio do cartaz, assim, né? O maior rosto do cartaz é o dela, porque, como o Maurício falou, é um paralelo muito feliz que a gente teve entre personagem e atriz, né? A Grace não é exatamente a Selma na vida, mas ela tem uma coisa de uma liderança, um carisma e essa coisa de que dá vontade de ficar olhando e ouvindo a Grace, que a Selma tem, né? Então, na verdade, foi um casamento que naturalmente, talvez, ela salta muito aos olhos, né? Por mais que todos os personagens são interpretados por pessoas fascinantes, acho que tá todo mundo muito bem, mas pelo que a personagem ela tem uma coisa de um epicentro, assim, né? Que talvez a gente fica ali meio com ela, né? E aí, as duas últimas perguntas pra encerrar. Na verdade, uma das perguntas é mais uma curiosidade minha. Primeiro, pra gente encerrar, referente ao final. O final, ele vamos dizer assim, aberto. Acontece o que tem que acontecer e fica várias coisas no ar. Aconteceu com todo mundo, não só com um trio, mas com todos os outros personagens. Também ideia de roteiro? Já era pra terminar daquela forma? Sim. Até algumas coisas, algumas narrativas um pouco paralelas, até antes a gente tinha uma certa conclusão, né? A coisa da Dona Sônia, né? A gente concluía, mas a essência, essa história dos três, ela não tinha, vamos dizer, né? Que poderia ser uma solução. Eles eram presos, se descobria, ganhavam dinheiro, a gente sabia para onde a Selma foi. A gente até pensou vez ou outra, mas isso, uma ideia de que o cíclico, né? Esse aspecto cíclico fosse forte, ele já existia, e na montagem a gente ainda enfatizou isso ainda mais, né? Porque, enfim, não sei como nem seria outra forma de acabar esse filme assim, né? Mas a gente teve isso, algumas pequenas histórias paralelas, a gente até chegou a pensar em concluir, filmamos até alguma coisa, mas essa história principal ela sempre era uma coisa mais aberta. A dos três principalmente, que são os três que protagonizam o último texto do filme, rigorosamente tá igual desde a primeira versão do roteiro. Legal. Então, gente, para encerrar, obrigado pela entrevista, obrigado vocês. Valeu demais. Obrigado pelo filme, adorei ele. Convido o pessoal para assistir No Coração do Mundo, que ele estreia dia 1º de agosto. Isso, Coração do Mundo estreando dia 1º de agosto em vários cinemas do Brasil. E importantíssimo que se vá na primeira semana, nos 4 primeiros dias, que é o que garante um filme grande, né? Na proposta, na feitura, na vontade, mas é um filme independente, é um filme que necessita muito do apoio de cada um, desse chamamento mesmo, desse boca a boca. Então é importantíssimo, vá, como diria a Grace na fala dela, vá. Perde não.